Bem, pessoal, voltando aí às nossas aulas, não é? Hoje nós vamos juntar a parte 1 e a parte 2. A parte 1 foi sobre a origem da vida, a 2 falava sobre a atmosfera primitiva, que explicava como tinha sido a origem dos seres vivos, né? E aproveitando aí, falando sobre a origem dos seres vivos, nós vamos novamente falar sobre as hipóteses que tentaram explicar a origem dos seres vivos e, juntamente com as hipóteses, fazer uma abordagem sobre as evidências que existem acerca da evolução. Portanto, nós temos aqui a teoria, né, a hipótese criacionismo. O que vem a ser essa hipótese criacionismo? Bom, os seres vivos são, né, criados por Deus. Alguém discute quando se fala que os seres vivos são criados por Deus? Bom, não. Também não vou entrar no mérito da questão por aqueles que não acreditam, tá certo? Bom, mas sabe-se que uma das hipóteses que tenta explicar a origem da vida é a criacionismo. Deus criou, ponto, ninguém questiona as coisas que são determinadas por Deus. Bem, temos uma outra hipótese que é a panspermia cósmica. Como assim? Bom, a panspermia ela vai explicar que os seres vivos vieram de um outro planeta. Como assim? Na verdade, surgiu essa ideia lá no século XIX, né, início do século XX, por Arrhenius. O que ele dizia então? Que a vida teria surgido de seres vivos ou de substâncias precursoras da vida, provenientes de outros locais dos cosmos. Também é meio difícil de acreditar, porque a panspermia, na verdade, é a hipótese segundo qual sementes de vida são prevalentes em todo o universo e que a vida na Terra começou quando uma dessas sementes caiu aqui. Como que ela chegou? Chegou através de um meteoro, né? Então, seria assim, existiam esporos de vida, né? Sobreviviam e a radiação de estrelas vizinhas, né? Então, graças a também aquelas poeiras ali existentes. Esses esporos, eles alcançaram o interior dos sistemas planetários e protegidos por um núcleo, vamos dizer assim, de cometas, e eles então foram semeados nos planetas, né? Interessante que a queda desses cometas e de seus fragmentos aqui na Terra é que permitiu então a origem desses seres vivos. Só que, gente, esse negócio de dizer que vieram os esporos lá através dos cosmos, que caíram aqui na Terra, na verdade, esses meteoros, quando eles passam, a movimentação dele é muito rápida, se chocando com o outro, ocorre o quê? Eles se incandescem, há uma queima, né, ao entrar em contato também com o ar. Então, de forma nenhuma, chegaria aí um esporo ou uma semente de vida aqui na Terra através dessa hipótese. Então, essa panspermia também não procede, tá bem? Então, como nós falamos, né, essa panspermia cósmica, que também é conhecida como uma hipótese extraterrestre, ela dizia assim, que os esporos seriam assim, partículas, né, de poeiras que vieram com os meteoritos através de outros planetas. Então, essa teoria ela é criticada. Por quê? Porque, na verdade, esses meteoros, eles acabam se incandescendo, né, devido às altas temperaturas, o choque devido à colisão, e eles então se queimariam todos, então não teria nenhum micro-organismo que iria resistir a esse calor. Mas nós temos também os adeptos à hipótese do criacionismo, né, que defendem que Deus que criou, e os seus adeptos, que são os fixismos. Eles se baseiam que na Bíblia, que foi Deus que criou. E os fixistas acreditam que Deus que criou, mas que nada sofre mudança, que os seres são imutáveis, não sofrem alteração. E nós temos aí a hipótese criacionista transformista, que esta acredita que Deus realmente pode ter criado os primeiros seres vivos, mas que eles estão sujeitos a mudanças.
Bem, então, em se falando de evolução, portanto, de mudanças que podem acontecer nos seres vivos, nós temos aqui, né, os que admitem que os seres vivos sofrem mudança até os dias de hoje. Então, nós temos a teoria do lamarckismo, do darwinismo, do mutacionismo e a teoria sintética do neodarwinismo. E quando nós falamos em evolucionismo, o que é uma evolução, né? A evolução, o evolucionismo é o estudo da origem das espécies e as modificações que vão somando, que vão ocorrendo ao longo do tempo. E aí, mas será que realmente aconteceram mudanças? Só para a gente trabalhar um pouquinho a curiosidade, nós temos aqui, olha, há 55 bilhões de anos atrás, nós tínhamos aqui o cavalo. Olha como era esse cavalo, é o Iracotherium. E o Iracotherium, ele tinha aqui os dedos, olha, tá bem? Olha os dedos do cavalo. Depois nós tivemos o Mesohippus. Esse Mesohippus, aqui ele já não tem mais 1, 2, 3, 4 dedos, ele só tem 3 dedos. Espera um pouquinho. O Iracotherium tinha mais dedos, o Mesohippus tem menos dedo e vai ocorrendo uma modificação no seu membro, nos seus apêndices de locomoção. Por conta do quê? Por conta do meio onde ele, na verdade, se encontrava. Já nós temos aqui o Merychippus, né, de 30 milhões de anos atrás a 35 milhões de anos atrás. A gente percebe que há um alongamento do dedo mediano e uma redução dos dedos aqui nessas laterais, percebe? Porém, olha o formato, olha o corpo desse animal. E já temos também o Fliohippus, né, que é de 15 a 20 milhões de anos atrás. Vocês podem ver que ele perdeu o dedo. Mas o que foi acontecendo? Por que o cavalo foi perdendo esse dedo, gente? Ele teve que sofrer alguma adaptação para que pudesse existir até os dias de hoje. E olha o nosso cavalo hoje. Ele teria aqui a sua pata, ele tem apenas um dedo, né? Aqui apenas um casco. E olha o porte desse animal, o tamanho também desse animal. Então, isso aqui é para a gente ter uma ideia de que realmente a evolução acontece, tá? Mas é possível comprovar a evolução? Sim, existem as evidências da evolução, que seria o quê? Os documentos fósseis, né? E que são esses documentos fósseis? Corresponde aos restos de seres vivos, não é? Ou vestígios que viveram em eras passadas. Porém, quando os paleontólogos eles fazem as escavações que encontram esses restos ou encontram esses fósseis encontrados podem ser comparados aos que existem nos dias atuais. E aí vai observar o que? O tamanho que tinha, o tamanho que tem, o número de vértebras que tinha, como eram as vértebras desses animais, como são as vértebras de hoje. Então é possível se fazer essa comparação e se concluir que realmente ocorre a evolução. Portanto, esse processo de fossilização, para que aconteça, é necessário que aquele ser vivo lá que morreu, aquele cadáver, ele seja preservado, né? Ele vai sendo soterrado por sedimentos, vai ficando uma lama em cima dele e ali não existe, temos ali a inexistência de oxigênio, para que as bactérias não venham fazer a decomposição, né? Eles então ficam ali, as partes duras dele vão ser o que? Compactimentadas ou cimentadas, ou seja, vai ocorrer ali uma mineralização e ele então não vai perder aquelas formas, ele vai se transformar como se fosse o que? Uma rocha, vai passar a ser um cimento. Então, pode-se ter vestígios, por exemplo, que são as pegadas, né? As fezes fossilizadas, vamos ver os moldes internos e externos desses organismos através dos fósseis. Então, as provas paleontológicas, a utilização dos fósseis, que é o estudo dos restos ou dos vestígios deixados ali, cimentados, né, que foram conservados, são muito importantes para se comparar o tamanho que tinha e o tamanho que se tem hoje. E dessa forma a gente conclui que realmente está ocorrendo uma evolução. Então, uma das evidências mais fortes da evolução são os
fósseis, tá? Que seria o quê? Aqueles restos que são permineralizados, né? Eles, na verdade, eles são substituídos por as substâncias orgânicas por minerais. E aí eles ficam aquelas crostas, né? Ficam as marcas na rocha. Portanto, o estudo dos fósseis, como foi falado, é uma das melhores e mais fortes evidências da evolução. Mas hoje nós sabemos que é possível determinar, inclusive, a idade do fóssil, né? Nós temos fósseis aí da era paleozoica, que é o trilobite. Então, esses organismos, por exemplo, que eles existiram durante um período curto na face da Terra. Nós temos, por exemplo, o almonite, que é da era o quê? Mesozoica, né? Então, nós temos que pensar que existiram em muitas zonas do globo elevadas distribuição geográfica, muitos tipos de animais e que de seres vivos e que hoje eles são para nós úteis na datação de extratos de rochas também, né? Então, através dos fósseis a gente pode determinar a idade do fóssil. Bem, mas a evolução, ela nasceu do quê? Ela nasceu da curiosidade. Devido ao quê? Devido à diversidade de vida encontrada. E o que chamou a atenção foi o quê? A semelhança, né? Nós temos aqui 2 organismos, tá bem? E nós temos aqui o esqueleto desses organismos e nós podemos observar semelhanças e diferenças. Olha a semelhança, né, no crânio, mas olha que o tamanho do osso do crânio do animal, né, do macaco aqui, ele é o que? Diferente do homem. Se nós observarmos também os ossos da pelve do macaco são mais alongados. Se nós observarmos também os membros, olha, da mão do macaco são mais alongados, mas nós podemos encontrar os mesmos ossos, estabelecendo assim também as diferenças entre eles. Porém, nós podemos observar que aqui entre esses diferentes animais, gibão, humano, chimpanzé, gorila e orangotango, nós vamos encontrar maior semelhança entre quem? Humano e chimpanzé, tá certo? Bom, agora, existem, óbvio, né, o que nós temos que chamar um pouquinho de semelhanças gênicas. O que seriam essas semelhanças gênicas? Olha, através do PGH, Projeto Genoma Humano, eles conseguiram fazer um estudo da molécula do DNA. E aí eles perceberam que os seres humanos e os chimpanzés, eles compartilham 96% dos seus genes, uma grande semelhança gênica. Os seres humanos e a minhoca compartilham apenas 50% dos seus genes, então já tem maior diferença entre eles. E o humano e as bactérias, eles têm 223 genes iguais. Então, quer dizer, percebe-se que entre o homem e as bactérias existe uma distância muito grande, porque já não tem tanta semelhança. Subentende-se que o homem foi o quê? Evoluindo, né? Mas, em 2009, por exemplo, eles perceberam já que entre os humanos e os chimpanzés apresentavam o que? 99,4 de genes iguais. Gente, esse foi um estudo possível através do Projeto Genoma Humano. Outras semelhanças observadas. Os membros anteriores, o braço. No nosso braço nós temos o que? O osso húmero, nós temos o ulna, o carpo e aqui nós temos os carpos e as falanges. Se eu observo, por exemplo, o membro anterior lá do cavalo, ele também vai ter o húmero, ele vai ter a ulna, né? E aqui ele vai ter as suas falanges. Então, só que são os ossos que estão modificados, adaptados à necessidade do animal. Porém, em se falando de evidências que comprovam a evolução, além dos fósseis, nós podemos utilizar o quê? Os órgãos homólogos. O que vem a ser órgãos homólogos? Percebe que aqui eu tenho o braço do homem e aqui eu tenho a pata dianteira do cavalo. No braço eu tenho o osso húmero, na pata o osso húmero. Eu tenho os ossos do braço, o rádio e a ulna. Eu tenho rádio e tenho ulna na pata dianteira do cavalo. Nós temos os metacarpos, que seriam os ossos da mão, né? Aqui os metacarpos. Mas eu tenho os carpos e os metacarpos e as falanges, que são os ossos da mão do homem. Percebe-se que são
Os mesmos ossos, mas o homem ele usa o braço para abraçar, para segurar uma presa, ele usa o braço para subir numa árvore, para trabalhar. Já a pata dianteira do cavalo, ele usa esse membro para o quê? Para ajudar na locomoção. Digamos então que esses órgãos eles têm a mesma origem, mas que desempenham funções diferentes, não é? Então esses são os órgãos homólogos, tá certo? E observando aqui também, olha, a asa de um morcego, nós temos o húmero, o rádio e a una e os dedos da mão, e entre os dedos das mãos, entre as digitais, uma membrana que o possibilitou voar. Se eu analiso, por exemplo, a nadadeira de uma baleia, eu vou encontrar os mesmos ossos do braço do homem, da pata do cavalo e da asa do morcego. O húmero, o rádio e a una, os carpos e as falanges. Só que a nadadeira da baleia, a sua função é para quê, gente? Para nadar. E a asa do morcego? Ele usa as digitais, as membranas entre as digitais para voar. Percebe-se que são órgãos o quê? Homólogos. Órgãos que têm a mesma origem, porém desempenham funções diferentes. Estas modificações foram necessárias para que ocorresse a evolução. Então, estas estruturas homólogas que nós acabamos de falar sobre a asa do morcego, a pata dianteira do cavalo, o braço do homem e a nadadeira, vamos dizer assim que esses seres vivos, eles derivam de um ancestral comum. Todos eles foram originados de um único ancestral, mas que foram sofrendo essas modificações como uma divergência evolutiva, certo? São estruturas que não vão desempenhar as mesmas funções, então ocorreu aqui uma divergência evolutiva, mas que tiveram que sofrer essas modificações para continuar existindo. E aqui então eu tenho, por exemplo, só para comparar, uma homologia com uma analogia. Os órgãos homólogos, eles tinham a mesma origem, porém funções diferentes. Os órgãos análogos, analisamos a asa da mosca, a asa da ave. A asa da mosca, ela é membranosa. A asa das aves, ela tem os ossos dentro, que é o rádio, a una, o húmero, as falanges. Então, veja bem, a mosca voa, a ave voa. Então, são órgãos, né, de origens diferentes, mas que desempenham a mesma função. Então eu vejo aqui que ocorreu também uma convergência evolutiva. Voltando à imagem anterior, né, voltando aqui à imagem anterior, na asa do morcego, no braço do homem, foi uma divergência evolutiva. Originaram-se também do mesmo ancestral, mas as funções são diferentes, a mesma origem, funções diferentes. O que eu posso observar aqui nos órgãos análogos é que a origem é diferente, mas que desempenham a mesma função. Então eu falo em convergência evolutiva. E temos aqui outras estruturas análogas, tá? Olha, então eu tenho aqui um golfinho, eu tenho aqui um quitiçal e eu tenho aqui o tubarão. Eles apresentam, na verdade, as nadadeiras, né? E essas nadadeiras, por exemplo, do golfinho aqui, ó, são os membros anteriores modificados em nadadeira. Mas a nadadeira do tubarão é algo diferente. Então, são estruturas de origens diferentes, mas que desempenham a mesma função. São órgãos análogos. Então, fala-se em analogia, um tipo de convergência evolutiva. Mas ainda para comprovar a evolução, eu posso utilizar a semelhança embriológica, o estudo dos embriões. Então eu vejo aqui embriões diferentes, ó, de espécies diferentes, mas eu percebo uma semelhança entre eles até um determinado período de desenvolvimentos. Percebe que esse embrião tem um formato de C. Olha esse embrião também ainda com formato de C. Aqui está formando já a região do encéfalo, aqui a região da cauda dele. E aí, à medida que os embriões, o embrião vai se desenvolvendo, é que ele vai ganhando, né, as diferenças, mas que inicialmente, olha,
Eles apresentavam uma semelhança. Então, eu tenho aqui um estudo embriológico. Eu posso estudar a evolução com base na embriologia, ver quais embriões, embora dos diferentes tipos de seres vivos, se assemelham, tá bem? Bem, podemos também falar sobre os órgãos vestigiais em se tratando de evolução. Os órgãos vestigiais, como por exemplo, nós temos aqui o intestino delgado de um carnívoro e o intestino delgado de um herbívoro. Tá? Então, aqui nós temos essa parte do seco de um carnívoro que é bem reduzida e aqui a parte do seco de um herbívoro que é bem desenvolvida, certo? Isso mostra o quê? Que na verdade nesse herbívoro continua desenvolvido o seco por conta deles serem o quê? Herbívoros, e aqui acontecer a digestão ainda da celulose. Tá? Então a gente pode observar que ele tem uma grande parte desse seco, o que já se tornou vestigial em quem? Nestes animais aqui, né? É uma já estrutura, vamos dizer assim, atrofiada. Bem, existem outros órgãos vestigiais, como a membrana nictitante, que é encontrada nas aves, né? Aquela membrana que recobre os olhos, então ela pode voar, e nós, enquanto nós estamos, por exemplo, andando de moto, nós temos que colocar um óculos para proteger os nossos olhos. Nós temos o apêndice, que é bem desenvolvido nos herbívoros, e o nosso apêndice já não tem tanta função e ele é bem reduzido, só serve para inflamar, para nos mandar para o centro cirúrgico para poder fazer uma cirurgia de apendicite, enquanto que nos herbívoros ele é bem ativo, onde ocorre a digestão também da celulose para os animais, tá bem? Nós temos aqui um outro órgão vestigial que é o músculo auricular. Tem pessoas que conseguem mexer a orelha, então move esse músculo auricular. Os animais, por exemplo, quando você fala com o cavalo, você fala com o cachorro, ele levanta a orelha. O homem já não utiliza mais esse músculo auricular. Bem, só voltando aqui um pouquinho da embriologia comparada que usávamos ali como exemplo os embriões, olha, nós temos aqui uma semelhança entre os embriões, depois é que vai diferenciando à medida que eles vão evoluindo, né? O desenvolvimento aí embrionário, tá certo? Então, podemos observar que essas semelhanças entre o embrião também nos leva a classificar aí a evolução. Porém, podemos também analisar as proteínas dos seres vivos ou digamos assim, que seria uma prova para a evolução da prova bioquímica ou evidências moleculares. Se nós observarmos aqui entre o homem e o macaco, as proteínas se diferem em 8 aminoácidos. Entre o homem e o cão, 32 aminoácidos. A proteína do homem é diferente da proteína do cão em 32 aminoácidos. A proteína do homem difere da proteína da ave em 45 aminoácidos. A proteína do homem difere da proteína da rã em 67 aminoácidos. E a proteína do homem difere-se da proteína da lampreia, certo, gente? A lampreia lá é estudada junto aos nossos cordados, né? A lampreia é conhecida como feiticeira, né? Ela lembrando então que essa lampreia que tem a boca circular difere em 125 aminoácidos. O que quer dizer isso? Quanto mais semelhante for a proteína, subentende-se que o homem, por exemplo, do macaco, que se diferem em 8 aminoácidos, que não faz tanto tempo assim que eles deixaram de fazer parte do mesmo grupo. Já se você comparar a proteína do homem com a proteína da lampreia, que é de 125 aminoácidos, nossa, essa quantidade de aminoácidos nos leva a concluir que faz muito, muito tempo que a lampreia e o homem deixaram de fazer parte do mesmo grupo. Então, óbvio que o homem ele é mais evoluído. Bem, podemos observar então que a evolução ela é bem complexa, né, gente? Muito, muito complexa, certo? Então, vamos estudando